tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Um canal que deseja trazer conhecimento para você. Conhecimento esse que vai ser em várias áreas, só que mais especificamente sobre eletrônica. É sobre eletrônica que vão ser a maioria dos nossos vídeos. Mas nós também pretendemos falar sobre matemática, sobre curiosidades científicas, física, quem sabe, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da eletrônica. Mudar faz parte da vida de todos nós. Antigamente nós tínhamos aquelas TVs grandes, um aspecto feio, pouca qualidade de imagem, e em pouco tempo essas TVs já foram ultrapassadas pelas TVs de alta definição. A miniaturização proporcionou avanços significativos nos sistemas eletrônicos. Tecnologias inexistentes e inimagináveis antigamente agora são a realidade na palma da nossa mão. Gravar vídeos, enviar fotos, jogar, calendários, pesquisas a qualquer momento, tudo isso com a internet e o celular. Essa redução de tamanho é devida a uma inovação que foi introduzida em 1958, o circuito integrado. O circuito integrado ele pode conter componentes menores que 50 nanômetros. O que é 50 nanômetros? É 50 vezes 10 a menos 9 metros. Ou, se você preferir, 0,00000005 metros. É muito pequeno, você não acha? E é de nanômetros que surge a terminologia nanotecnologia, que se refere à produção de circuitos integrados chamados nanochips. Para você ter uma ideia melhor, vou trazer o exemplo do processador Intel Core 2 Extreme X7800. Ele possui um encapsulamento de 35 mm por 35 mm, o que dá uma área de 1225 mm², ou, se você preferir, em centímetros quadrados, 12,25 cm², como você preferir. Sabe quantos transistores ele tem? Porque nós sabemos que internamente o processador ele tem transistores, né? Ele possui, olha só, 291 milhões de transistores, cada núcleo. Como são dois núcleos, então nós temos 582 milhões de transistores no total. Nossa, muitos transistores, eu acho. Na ciência, uma vez que uma hipótese é provada e aceita, ela se torna um dos fundamentos daquela área de estudo, permitindo desenvolvimentos posteriores, desenvolvimentos graduais. Ou seja, na ciência, quando uma hipótese é provada e aceita, ela pode virar simplesmente os fundamentos daquela área. E para isso nós precisamos dos cientistas, que não vão descobrir tudo sozinho. Não. Eles vão se apoiar em teorias de seus contribuintes, de outros cientistas, que vão descobrir coisas que vão ajudar em suas teorias também. Os gregos denominavam electro a resina fóssil usada frequentemente em demonstrações sobre os efeitos da eletricidade estática. Mas nenhum estudo efetivo havia sido feito até que William Gilbert pesquisasse o assunto em 1600. Nos anos seguintes, a eletrostática foi investigada individualmente por pesquisadores como, por exemplo, Otto Vogerick, que construiu o primeiro gerador eletrostático capaz de gerar uma quantidade apreciável de carga. Charles Dufay demonstrou que existem cargas que se atraem e que se repelem, o que o levou a acreditar que havia dois tipos de carga, que conhecemos hoje como carga positiva e carga negativa. Então, se temos duas polaridades diferentes, positivo e negativo, haverá atração. Duas polaridades iguais, haverá repulsão, tanto para o positivo quanto para o negativo. Em 1745, Van Manchebroek
apresentou a garrafa de Leyden, o nosso primeiro capacitor. E é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho agora. Para construir uma garrafa de Leyden, você precisa de uma garrafa com material isolante, que pode ser vidro, por exemplo. Você precisa colocar o condutor dentro, como por exemplo água com sal. Um condutor fora, que pode ser um papel de alumínio. Você precisa também colocar uma tampinha isolante ali e atravessar uma haste por ela, certo? Para eletrizar, você precisa de contato com essa haste. Esse contato pode ser, por exemplo, com uma bexiga que foi atentada ao cabelo previamente, ou com um gerador de Van de Graaff. Então vamos colocar elétrons. À medida que eletrizamos o contato, essa haste, e vamos gerando um excesso de elétrons no centro. Enquanto nas extremidades, na parte externa, temos uma falta de elétrons. Por isso as cargas positivas que você está vendo aí, gerando uma diferença de potencial típico de um capacitor. Em 1784, Charles Coulomb demonstrou em Paris que a força entre as cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A famosa fórmula que a gente já viu no ensino médio, que a força eletrostática é K, constante eletrostática, vezes Q1 vezes Q2, as duas cargas envolvidas ali, sobre D ao quadrado. Essa é a força elétrica das cargas eletrostáticas. Em 1791, Luigi Galvani realizou muitas experiências em animais para mostrar como a eletricidade agia nos nervos dos animais. Foi esse cara aí, Luigi Galvani. Ele havia dissecado uma rã e observado que quando dois metais entravam em contato com ela, os músculos da coxa se moviam e ele achava que tinha energia na rã, que a rã armazenava energia e os metais apenas conduziam essa energia. Só que Alessandro Volta não acreditava nisso. E ele falou o seguinte, que a eletricidade se originava do contato entre os metais distintos que tinham quantidades de elétrons diferentes na sua camada de valência. E a van apenas reagia a essa eletricidade. Apenas isso. Os metais com quantidades diferentes de elétrons. Obviamente temos DDP, haverá uma corrente, e a RAM apenas vai sentir o efeito disso. Foi a partir dessas ideias aí que surgiu a pilha de Alessandro Volta. Como era a pilha de Alessandro Volta? Vamos ver um pouquinho. A pilha de Alessandro Volta ela é constituída por esses materiais que você vê aí. Basicamente eram um disco de prata, um disco de zinco que ia por cima e um disco de papelão embebido em uma solução de salmoura. E essa sequência vai se repetir até formar uma coluna alta, mas que consegue se sustentar. Por fim, as extremidades da pilha vão ser ligadas a um condutor, que vão ter dois potenciais diferentes, já que nas extremidades temos metais diferentes. A extremidade positiva e a extremidade negativa. A febre de descobertas continuou no século XIX com Hans Christian Ørsted, um professor de física sueco, que em 1820 ele anunciou a existência de uma relação entre magnetismo e eletricidade, que hoje é chamado de eletromagnetismo. Vamos relembrar um pouquinho sobre o eletromagnetismo? Então, o que Ørsted fez? Ele colocou uma agulha magnética, uma bússola, próximo ao condutor de eletricidade e ligou esse condutor. À medida que ele ia passando pelo circuito, a bússola que estava próxima tinha sua agulha defletida. Havia uma deflexão na agulha da bússola. Então ele pôde notar que a corrente elétrica exercia um certo efeito sobre a bússola, um efeito eletromagnético. Então ele pôde concluir que a corrente elétrica gera campo magnético. Algo que hoje é muito importante para as tecnologias que temos na palma da mão, que temos em várias coisas ao nosso redor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. É muita coisa para falar em um vídeo só, portanto vamos dividir em duas partes. Vai ter outro vídeo
explicando um pouco mais sobre a história da eletrônica. Vamos continuar essa nossa conversa. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Deixa o like, por favor, comenta alguma coisa, se inscreve no canal para receber mais conteúdos assim e compartilha com o pessoal para que eles aproveitem também sobre isso, se eles gostam de eletrônica. Obrigado e até a próxima.